Sejam todos muito bem-vindos na série Dr. Paulo Responde, aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, tanto nas nossas redes sociais quanto aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Nós temos vídeos todos os dias. Bom, vamos começar com as perguntas do pessoal que colocou aqui no chat da nossa live ao vivo. Gênesis Calopsita. Tenho MEI como atividade diferente. Posso mudar para o ramo de aves, no caso do Calopsita? Sim, você pode fazer uma migração. É só você acrescentar os QNAIs, né, que são os códigos nacionais para as empresas, né? Você tem que se enquadrar dentro da criação de animais. No caso do MEI, existe apenas uma possibilidade, que é a criação de animais de estimação. Só que se você vai criar animais e vai comercializar, você tem que ter dois QNAIs, um para criação de animais de estimação e outro para comércio varejista de produtos para animais e animais em si. São dois QNAIs que você precisa ter dentro da sua empresa, dentro da documentação da sua empresa, para você poder começar o processo de criação de animais, fazer todos os trâmites, fazer os cadastros e poder comercializar as calopsitas. No caso seu, você está falando de calopsita, que é um animal doméstico, então você precisa apenas do cadastro na vigilância sanitária, no órgão agropecuário, e ter um responsável técnico e passar ali pela essa documentação, pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para poder estar reproduzindo, né? Conseguir autorização da prefeitura para você criar no local, na sua casa, no endereço onde você quer, tá bom? Montanha dos Trincas. Sou criador amador de pássaros, passarinhos, e gostaria de saber quais as vantagens e desvantagens sobre criador comercial. Desde já agradeço. As vantagens de um criatório comercial é simplesmente você ter a liberdade de criar a quantidade de animais que você quiser, você poder comercializar os seus filhotes, já que criatório amador, você tem um número X de filhotes que você pode tirar por temporada, e você, que é um criador de passarinho-informe, sabe que é proibida a comercialização. Você pode transferir, você tem um número limite de transferências. Como criatório comercial, você tem uma liberdade, né? Você pode pedir o seu anel comercial, não precisa ser o anel CISPAS, você pode anilhar, não tem aquela quantidade de filhotes por fêmea, você pode tirar quantos filhotes você quiser, desde que você tenha matrizes suficiente, você pode comercializar sem problema. Desvantagem do criatório comercial é o processo burocrático da legalização, que você vai ter que, perante a lei, basicamente ser legalizado, conseguir a licença para poder fazer essa atividade e pagar os impostos. Essas seriam as desvantagens. Mas o amador tem muito mais desvantagens do que vantagens, né? Você, para quem gosta como criador amador, quer tirar uns filhotes por ano, gosta, você pode ter até 100 animais, né, na maioria dos estados, você pode tirar até 35 filhotes por ano, tranquilo. Agora, o comercial te dá uma liberdade. Se você está pensando, como muitos passarinhos, né, passarinheiros, criam animais de genética para participar de torneios, para vender, né, para ter lucro, nada melhor do que virar comercial. E o custo para virar comercial é bem baixo, é um custo bem irrisório. E quem é criador de passarinho-informes tem uma vantagem, que é só a mudança de categoria, e ainda já tem as matrizes, né? Porque todas as matrizes suas que você tem como amador já viram matrizes comerciais. Você não precisa comprar animais, você não precisa comprar animal com nota fiscal, você não precisa de nada, porque você já tem as matrizes autorizadas, porque elas já são legalizadas junto aos CISPAs. Então, essas são as vantagens, tá? Doutor, tenho um tio em Portugal, ele virá ao Brasil em dezembro, gostaria de fazer uma doação para ele, um casal de trinca. Ele é legalizado certinho. Ele, sendo de outro país, dá certo? Dá, mas ele vai levar os animais embora para Portugal? É isso que eu quero saber. Se ele vai levar, você tem que fazer um termo de transferência e ele tem que conseguir as licenças de transporte desse animal silvestre, que é quase um trabalho de exportação para ele levar esses animais para Portugal. Porque se ele é um criador CISPAS legalizado pelo IBAMA, o que acontece? O endereço tem que ser no Brasil, não pode ter lá em Portugal, que fica fora do controle, né? Então você tem que ter uma certa autorização, mas teoricamente você pode. Se ele vai ficar no Brasil e ele quer receber esses animais, ok. Se não, se ele vai levar, você vai ter que fazer a transferência, a guia de transporte,
fazer o laudo veterinário, ir lá no IBAMA, no órgão agropecuário, ver qual é o trâmite para transportar animais para outro país. É quase um processo de exportação, tá? Mas ele pode sim receber o animal e levar para lá, sem problema nenhum, tá bom? De que maneira podemos fazer uma pesquisa para saber o potencial de vendas de aves exóticas em uma região? Bom, hoje tem várias, vai nas casas agropecuárias, você vai na internet, você coloca pesquisa, você faz, você vê, né, o potencial, você pode expor alguns animais, fazer enquetes, existem várias formas, né, de você pesquisar isso na sua região, ver se já existem criatórios comerciais, se existe, tem que ir atrás de informações. Por isso, não é simplesmente, se você está achando que é difícil você achar como fazer isso, imagina se é um negócio muito lucrativo na sua região. Se na sua região existe já uma procura, se existe criatórios, já é mais fácil de você investir nessa área, né? Então, por isso, não adianta nada eu gastar dinheiro se eu não vou conseguir vender nem para a minha região. Se o meu mercado principal, que é o meu município, a minha região próxima, as pessoas próximas, e eu não consigo vender, imagina vender para o Brasil todo. É muito mais difícil do que vender perto de onde você está, porque perto o pessoal vai ver o animal, né? Apesar que o mundo hoje é internet, existe uma série de facilidades, mas não é tão simples assim, tá bom? Como eu faço para conseguir a licença da prefeitura? Como é que eu sei, como é que eu vou descobrir se é permitido eu montar um criatório comercial na minha residência em área urbana? Bom, gente, esse é um dos procedimentos mais complexos que se tem. Por quê? Teoricamente, você tem que procurar um contador, explicar a sua atividade, que ele vai procurar nos quenais, que se enquadra a sua empresa, e ele vai fazer uma consulta na prefeitura. Mas quando se faz uma consulta sobre criação de animais, se você não explicar corretamente quais são os animais, qual é a infraestrutura, apresentar um projetinho de planta baixa com as instalações, as espécies, um plano de biossegurança, já levar tudo isso, dificilmente a pessoa na prefeitura vai entender qual é o tipo de atividade que você quer e, geralmente, ela não libera essa atividade. A parte mais complexa para você iniciar uma legalização de um criatório comercial é conseguir a licença da sua prefeitura. Então, se você está com dificuldade, você não sabe, apesar das nossas explicações, nós temos várias lives que a gente falou o que você precisa fazer, entre em contato com a gente, que a gente vai te auxiliar, a gente vai te explicar e a gente vai fazer com que você consiga esse documento, a gente vai tentar fazer, né, que você consiga da melhor forma possível essa autorização da prefeitura, já levando projetos, apresentando a ideia, mostrando já como vai ficar, e isso facilita muito a pessoa que está recebendo a ideia na prefeitura entender que você vai criar animais em gaiola, em cativeiro, que são animais que não são galinhas, que não são porcos, que não são outros tipos de animais, porque se você colocar lá no seu pedido, eu quero criar ringneck, grande Alexandre, sei o quê, colocar os nomes científicos, a pessoa vai olhar e vai dizer que bicho é esse? Então, você tem que apresentar fotos, tem que apresentar um vídeo de instalações de criatórios, tem que ir lá já munido de uma documentação da legislação ambiental, já com um pré-cadastro no IBAMA, já ter o seu CTF, já ter uma licença prévia para chegar na prefeitura e conseguir essa liberação da prefeitura. Então, às vezes, uma pessoa sozinha é muito difícil de conseguir. Mas com a orientação correta, com as dicas corretas, da forma correta, você vai lá e consegue, tá? Lucas Villanova, como seria o caso de comércio entre os estados que consideram alguns exóticos como domésticos? No caso, alguém comprar um ringneck em estado que é considerado doméstico e depois. Bom, esse é um problema que a gente vem enfrentando no Brasil. Primeiro, que se você está num estado em que seu estado precisa de um licenciamento ambiental, e você comprar um animal de um outro estado que ele é doméstico, ele vai vir com a nota fiscal, ele vai vir com a guia de transporte, ele vai vir com a documentação do animal que o estado dele necessita. O problema é você dar entrada desse animal como uma matriz no seu criatório. Por quê? Depois que a gente vira um criador comercial, que você já está legalizado, para você adquirir uma outra matriz, ela tem que vir de um criatório comercial legalizado junto ao órgão ambiental. Porque, geralmente,
você vai ter que dar entrada nessa nota, você vai ter que dar entrada e, geralmente, o criador que você comprou, ele transfere esse animal para você via sistema. Alguns estados já estão aceitando, quando vem do estado que é doméstico, já estão aceitando a entrada dessa nota fiscal como animal doméstico no seu plantel. E aí esse animal passa a ser um animal exótico no seu plantel e você vai poder vender os filhotes da mesma forma. Só que existe uma certa burocracia, alguns estados não entendem isso, não entendem que o animal no outro estado é doméstico e aqui ele exige que você tenha um certificado de origem de um órgão ambiental e que a empresa faça a transferência para você poder receber esse animal. Então, isso é um problema. Por isso, alguns estados estão revendo essa questão da categoria. E aí tem que mandar um documento, e aí você tem que protocolar isso, explicar tudo isso, apresentar um laudo para que esse animal possa fazer parte do seu plantel. Se você estiver comprando esse animal para virar matriz. Se você estiver comprando esse animal como animal de estimação, como animal pet, a nota fiscal de origem dele, do estado dele, já é suficiente. Mesmo no seu estado, esse animal sendo considerado um animal que você precisa de legalização, mas você pode ter ele com a nota fiscal sem problema nenhum, tá bom? São trâmites que aí o seu responsável técnico, você vai ter que ir atrás para conseguir fazer esse encaixe, mas geralmente se consegue, tá? Então, se consegue fazer com que esse trâmite ele aconteça. O único problema é acontecer de você comprar e esse animal não poder fazer parte do seu plantel e você virar um fiel depositário dele. Bruno Grando, a transferência de posse da ave com firma reconhecida tem validade na regularização do criatório? Sim. Se essa nota fiscal veio de um criatório, está no nome de uma pessoa que você comprou de um terceiro, é só ele fazer a transferência ou endossamento daquele animal para você, ela é válida sim, tá? É válida normalmente, mas esse animal tem que ter vindo de um criatório legalizado, tá bom? Mas pode sim, sem problema nenhuma, tá? Crio calopsitas e 2 casais de ringneck. Meu esposo filiou-se à associação da CEP Rio de Janeiro, Brasil. Você pode ser filiada sim. Lembrando que para as calopsitas é o suficiente você ter nota fiscal, você ter a questão toda dela. Para a ringneck, você vai precisar fazer o processo de legalização junto aos órgãos ambientais. Se você só quer ter esses animais e não vai reproduzir sem problema nenhum, se vai reproduzir para venda, você tem que fazer o processo de licenciamento. Os animais que não tiverem nota fiscal, os animais que são anilha FOB, eu consigo fazer com que esses animais fiquem legalizados para o meu criatório comercial como matrizes? Sim, você consegue, tá? Claro que você tem que fazer todo um documento que vai ser assinado pelo seu responsável técnico, pelo seu biólogo ou pelo seu médico veterinário, solicitando ao órgão ambiental que você fique como fiel depositário. Tem que fazer todo um laudo desses animais, apresentar uma série de justificativas, mas você consegue fazer com que esses animais que não têm nota fiscal, que são anilha FOB, que eles virem matrizes do seu criatório. Uma vez que eles virem matrizes, você não pode mais vendê-los. Você pode ter eles como matrizes, tirar filhote, anilhar os filhotes com o seu anel comercial e vender os filhotes. Você vai ter que ficar com esses animais que você ficou como fiel depositário até a morte deles. Você não pode transferir, você não pode doar, você vai ter que cuidar deles até a morte, tá bom? Doutor Paulo, no caso de agapornis, eu tenho dificuldades em achar alguém vendendo comercialmente. Todos que encontrei em contato são anilhas FOBs. Nenhum passava nota fiscal. Esse é o problema, tá? Existe isso, mas é que nem eu acabei de falar. Você tendo esses animais e você querendo fazer o processo de legalização, você vai conseguir fazer com que esses animais, que são anilha FOB, virem matrizes do seu criatório sem problema nenhum. Tranquilo, sem problema nenhum. É uma boa genética. Você pode adquirir, né? Se eles forem o campeão brasileiro, pode adquirir. Aquilo que eu falei, você pode comprar esses animais, você está gastando dinheiro, né? Porque se eles não estão emitindo nota, como é que você vai comprar alguma coisa sem nota fiscal? Isso é a primeira coisa, né? Tem gente que compra e gosta, né? Mas se alguém chegar na sua casa e um fiscal perguntar esse animal, de quem que é? Ah, eu comprei. Tá, mas comprou, cadê a nota fiscal? Cadê tal? E aí você pode ter um problema. Mas, em via de regra, se você pegar esses animais e fizer o processo de legalização, você consegue fazer com que eles fiquem legalizados, tá? Qual o seu animal mais raro, doutor Paulo?
animal mais raro que eu tenho, cara, tem vários, né? Tem muito animal raro. Eu tenho o papagaio Drácula, cacatua das palmeiras, fora algumas mutações, né? Eu tenho o roxinol do Japão, eu tenho o cardeal vermelho, né, da América do Norte. A gente tem alguns animais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative as notificações. Nós temos vídeos todos os dias. Tchau, tchau, até a próxima.